Olá, meu amigo e minha amiga. Está começando mais um devocional. E hoje eu separei 3 passagens da Bíblia para o nosso devocional que está relacionado ao nosso falar. A primeira passagem está em Provérbios 21, 23, que diz o seguinte: quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Segunda passagem está em Salmos 34, 13, que diz o seguinte: guarda a sua língua do mal e os teus lábios da falsidade. E a terceira passagem está em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Portanto, meus amigos, Deus deu para a gente uma capacidade muito importante, que é o falar. Só que nós devemos saber o momento certo de falar, com quem falar e o que falar. A gente vive num mundo hoje que as pessoas têm uma necessidade de se expressar e a gente está vendo muita discussão entre amigos, entre cônjuges, entre funcionários de uma mesma empresa, discussões muitas vezes acaloradas que não vão levar a lugar nenhum. E muitas vezes o silêncio é a melhor palavra que você tem a dizer. Existem 3 situações na vida que a gente tem que estar muito atento e que você só deve se expressar se você for chamado a falar. A primeira é a opinião. A opinião qualquer um pode dar, só que você não é qualquer um. A segunda situação é a crítica. A crítica, você só deve fazer uma crítica a alguém se você tiver autoridade sobre aquele assunto e também se você for chamado a fazer aquela crítica. E a terceira situação é o conselho. O conselho, você tem que dar um conselho a alguém, além de dar só se você for chamado, se você tiver sabedoria sobre aquele assunto. Por isso que Jesus dava conselhos e criticava, porque ele era a pessoa que tinha maior autoridade e era o mais sábio de todos. Portanto, a gente tem que ter cuidado quando a gente for falar alguma coisa para alguém, porque muitas vezes a pessoa não quer ouvir. A pessoa muitas vezes pede a sua opinião e ela não quer ouvir a sua opinião. Ela apenas quer que você confirme a opinião que ela já tem. Então tenha essa percepção, reflita sobre isso, segure o seu impulso na hora que você for falar alguma coisa. É importante que você não diga a palavra errada na hora errada para a pessoa errada. Ah, e tem outra coisa também. Segredo é só para você e Deus. Quando você passa para outra pessoa, o nome disso não é segredo, é fofoca. Meus irmãos, tenham um bom dia, fique com Deus e até o próximo devocional.